Bem-vindos crentes e descrentes do nosso canal, mais um vídeo da série sobre os mitos e as verdades do batismo com o Espírito Santo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os famosos dons espirituais. Nós vamos abordar um pouco lá da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, e vamos explicar quais são, o que são e a relação entre esses dons e o Espírito Santo. Já de início acompanha aí o texto que vai aparecer para vocês. Eu vou trazer o texto no português e depois eu vou destacar alguns trechos no grego, porque esses trechos no grego vão trazer um maior entendimento sobre o tema do nosso vídeo de hoje. Carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Vamos ler a partir do versículo 1. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que estejais desinformados. Sabeis que quando pagãos éreis atraídos e levados continuamente aos ídolos mudos. Por isso vos declaro que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus seja maldito, e ninguém pode dizer, Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. O versículo-chave que nós vamos falar é esse versículo 4, que está escrito da seguinte forma: a multiplicidade ou diversidade, como está em algumas versões de dons, mas o Espírito é o mesmo. Versículo 5, a multiplicidade de serviços, e também o Senhor é o mesmo, a multiplicidade de atividades, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. E o versículo 7, e a cada um é dada a manifestação do Espírito para o bem comum. É muito comum quando nós vamos falar sobre ações, manifestações do Espírito Santo, falar sobre dons espirituais. Primeira coisa que eu queria destacar, esse texto é um texto-chave para falar sobre dons espirituais. A maioria das Bíblias tem um título. Essa Bíblia minha, que é um Novo Testamento interlinear, usei ele nos primeiros vídeos que nós falamos sobre o batismo com o Espírito Santo. Tem tanto o texto em português quanto o texto grego. No caso aqui, a tradução no português ela é bem diferente da tradução na maioria das Bíblias, porque é uma tradução mais literal. Só que mesmo com uma tradução mais literal, ainda assim tem um erro de tradução aqui. É isso mesmo, um erro de tradução. Primeiro, o texto em si, a maior parte dele, se nós continuarmos lendo, ele vai falar sim sobre dons espirituais. A maioria dos versículos abordam dons espirituais. Mas o início desse texto, ele não fala acerca de dons espirituais. E aí eu queria trazer o texto grego, vai aparecer para vocês, esse versículo 1 desse capítulo 12, e destacar uma palavrinha que é traduzida como dons espirituais, mas que é traduzida erroneamente. É mais uma interpretação do que uma tradução. E eu vou colocar a tradução literal como que seria dessa palavra. Observem esse trecho em grego que aparece aí para vocês. Esse trecho em grego, esse versículo, eu vou ler só o trecho que eu quero abordar, que é bem o comecinho, que está escrito assim, perideton pneumaticon. Esse perideton pneumaticon, na maioria das Bíblias, e a maioria mesmo, de forma maciça das traduções e versões, é traduzido como dons espirituais. Mas pneumaticon, essa palavrinha, ela não está acompanhada da palavra charisma ou da palavra charismatos, que seriam opções de tradução como dons ou como ações de graça e de dons. Ele está isolado. O pneumaticon isolado jamais poderia ser traduzido como dons espirituais. Essa terminação on aí, que tem o ômega mais um ni, é uma marca de um tempo ou de uma ação que nós chamamos de particípio. E a tradução do particípio aqui poderia ser quanto às coisas espirituais, ou quanto ao que é espiritual, ou alguns traduzem literalmente quanto àqueles que são espirituais. São até traduções possíveis e aceitáveis dentro do texto, mas jamais eu poderia traduzir como dons espirituais. O que acontece na maioria das traduções desse texto famoso de 1 Coríntios 12 é uma forçação de barra para tentar colocar esse primeiro versículo, o versículo de abertura, dentro dos demais versículos que em sua maioria, em sua maior parte, vai falar sim sobre dons, mas nem todos os versículos desse texto, dessa perícope que nós chamamos, esse texto isolado aqui para falar sobre questões espirituais, fala sobre dons.
A prova disso é o próprio texto em português, que eu vou voltar para vocês alguns versículos. Observem esses 3 versículos, o versículo 4, o versículo 5 e o versículo 6, que vai aparecer aí para vocês. No versículo 4 vai falar que a multiplicidade de dons, no versículo 5 vai falar que a multiplicidade de serviços, e no versículo 6 vai falar que a multiplicidade de atividades. Algumas traduções colocam de operações. E algumas traduções no versículo 5 vai falar sobre trabalhos, mas o correto mesmo é serviços. Algumas colocam como atividades. O que eu quero destacar aqui? Observem que são 3 questões importantes aqui. A diversidade ou multiplicidade de dons, a diversidade ou multiplicidade de serviços e a multiplicidade ou diversidade de atividades. São questões diferentes. Quando nós falamos sobre serviços, se você olhar, eu vou colocar a palavra em grego aí para vocês, mas aqui na minha Bíblia em grego, a palavra que aparece é a palavra diakonion. Diakonion é a mesma palavra que no português nós usamos para o cargo ministerial diácono, que é aquele que serve na igreja, que é como se fosse um obreiro ali das igrejas, principalmente igrejas protestantes. O diácono é aquele que faz qualquer serviço no ministério. Então, a vida de uma pessoa, de um cristão, ela já é uma vida de diácono. Ela serve, ainda que ela sirva no trabalho, ainda que ela sirva na família, ainda que ela faça uma ação comum no seu dia a dia. Já é uma ação de servir aos outros, quando ela faz algo para os outros. E a maioria das vezes, o foco que as pessoas dão nessas 3 ações que nós lemos aqui, dons, essa servidão e as atividades, que algumas bíblias traduzem como operações, apenas é um foco em dons. E as pessoas esquecem de falar sobre essas 2 outras ações que aparecem aqui quanto às coisas espirituais. Mas observem o quanto que a tradução errônea lá do versículo 1, de traduzir o pneumaticon como dons espirituais e não como coisas espirituais ou aquilo que é espiritual, acaba forçando para que a gente fale apenas de dom. E aí eu tenho que tomar um cuidado. Por quê? Quando fala sobre dom, sempre que vai falar sobre dom espiritual, a maioria das pessoas falam assim: eu tenho um dom espiritual. Qual dom? Está falando a maior parte das vezes sobre profecia, cura ou línguas. Mas existe, se nós buscarmos as outras listas aqui, porque o texto de 1 Coríntios 12, ele não fala sozinho sobre isso. Nós temos ainda um texto de Romanos, que nós vamos ler no final desse vídeo. Nós temos um texto de Efésios, no capítulo 4, versículo 7 a 12. E nós temos um texto de 1 Pedro, lá no capítulo 4 de 1 Pedro, que também vai trazer uma lista de dons. Se formos contabilizar, são cerca de 20 dons. E a maioria desses dons não estão ligados com ações muito milagrosas. Então, quando nós falamos sobre dons espirituais, a maioria dos dons espirituais não são dons que, biblicamente falando, nós vamos relacionar com uma questão milagrosa, mas estão mais relacionados com ações do dia a dia, como que eu sirvo o outro. E se vocês observarem, lá no versículo 7, que vai falar que a cada um é dada a manifestação do Espírito para o bem comum, é um versículo chave. Por quê? Qual o objetivo dos dons espirituais? Quais os objetivos das coisas espirituais? O bem comum. O objetivo da profecia, da cura, da língua, o objetivo do ensino, da exortação, o objetivo daquele que consegue presidir ou liderar, como algumas bíblias colocam, um texto que está lá em Romanos 12, que traz mais outros tipos de dons, ou de ações, ou coisas espirituais sobre a vida dos cristãos. Imagina você, uma pessoa que consegue doar com liberalidade, doar com sinceridade, como algumas bíblias colocam. Isso é dom. Mas muitas vezes isso não é visto como um dom pela maioria das pessoas. E quais os dons que são focados? Apenas dom de língua, dom de cura, dom de profecia. Vamos ler o texto lá de Romanos 12, vai aparecer para vocês aí na tela. Esse texto de Romanos 12, observe esse texto de Romanos capítulo 12, que eu vou colocar para vocês aí na tela. Nesse texto de Romanos capítulo 12, algumas bíblias trazem até um título acima desses versículos, a partir do versículo 3, que é servir a Deus com os dons espirituais. Mas o que eu queria destacar com vocês é quando começa a falar sobre a diferença de dons, que está lá no versículo 6. No versículo 6 está escrito assim, que é o versículo que apareceu para vocês aí na tela.
Temos então diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, em conformidade com a fé. Então, dom de profecia. Se ministério, no ministério. Ministério aqui está falando sobre a diaconia, a servidão. O que ensina, no ensino. O que exorta, encorajando. O que reparte, e aqui está falando de repartir mesmo, finanças, questões materiais, bens, com sincera preocupação. Quem preside ou quem lidera, como algumas versões colocam, com dedicação. Quem mostra misericórdia, com disposição. Olha que interessante, só aqui aparecem alguns dons que a maioria das vezes eles passam despercebidos. Dom de exercer misericórdia, dom de ensinar, dom de exortar ou consolar, dom de repartir aquilo que é seu com os outros. Já viram aquelas pessoas que são mais mão aberta, que têm um coração sincero para ajudar os outros? Não estou falando só de trazer oferta na igreja, porque aqui não está se referindo ao contexto de igreja, mas está se referindo à igreja de forma eclesiástica, instituição religiosa, mas está se referindo o contato no corpo. O corpo, pessoas uma com as outras. E é muito falado sobre dom de língua, dom de profecia, dom de cura, mas pouco falado sobre esses dons. Os dons espirituais, o foco deles é o bem comum, é que a igreja seja edificada, e não que as pessoas elas venham ficar exibindo. É muito comum em algumas igrejas, principalmente igrejas carismáticas, igrejas pentecostais, a pessoa que ela diz manifestar um determinado dom, ela se inchar, ela se encher de orgulho por ela ter aquele dom de língua, aquele dom de cura, aquele dom de profecia. Alguns pastores, alguns líderes religiosos até dizem, se você vier aqui um dia tal, você vai receber um dom. E dom é graça. A palavra para dom, a palavra muitas vezes usada carismata, que vem da mesma raiz da palavra carisma, que vem da mesma raiz da palavra charis ou caris, que é a palavra graça. É um dom imerecido, é um favor imerecido. Quem recebe, recebe porque foi dado gratuitamente. E não porque aquela pessoa mereceu ou porque alguém tinha um poder de dar aquele dom para ela. Então, muitas coisas que são ditas sobre dons espirituais são mitos, são mentiras. Tome muito cuidado. O dom é dado por Deus, o dom é dado para o objetivo que Deus quer, e o dom é dado para a edificação do corpo, a edificação de todos. E não para a pessoa ficar se exibindo. Existem cultos que a pessoa fica falando 2 horas em língua e 20 minutos ali, 10 minutos, 5 minutos, às vezes 2 palavras em português. Isso não é dom dado por Deus. Isso é alguma coisa que aconteceu naquela pessoa, na mente daquela pessoa, no momento emocional dela, e ela acha que ela está recebendo um dom dado por Deus, porque o dom dado por Deus é para o bem comum, é para a edificação dos outros, e se isso não ocorre, então isso não é um dom, e tampouco isso foi dado por Deus. No próximo vídeo nós vamos falar sobre o surgimento da crença em dons, o surgimento da crença carismática, o surgimento da crença pentecostal. Vamos falar sobre 2 grupos que existem, o grupo conhecido como continuista e o grupo conhecido como cessacionista. Cessacionista, aqueles que acreditam, existe aí várias vertentes dentro dos cessacionistas e também várias vertentes dentro do continuista. Mas de modo geral, o cessacionista que acredita que os dons cessaram e os continuistas que acreditam que os dons continuam e são válidos para o dia de hoje. Aguardo vocês.